Este é mais um vídeo da série Economia baseada em recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. No vídeo anterior eu terminei dizendo que iria me aprofundar mais nas consequências do sistema atual, então vamos lá. Hoje, os países que mais poluem o mundo estão em melhor situação econômica. São considerados países ricos ou em crescimento econômico. E é claro que existem outros países em boa situação econômica que não estão nessa lista, pois poluem menos e são exemplos em sustentabilidade. Mas os países que não estão nessa lista e estão em boa situação econômica, deve-se considerar que são países menores em extensão territorial e sua população é muito menor do que os países que estão nessa lista. E os países ricos que não estão nessa lista não têm tanta influência na economia mundial quanto os países dessa lista. E dentro dessa lista também tem países que reciclam muito e são exemplos em sustentabilidade, mas não tem tanto efeito, pois por outro lado, também poluem muito o mundo. E esses países são assim não porque fazem parte de um grupo de elite de países malvado, mas eles são assim pois simplesmente são países que produzem mais, vendem mais, consomem mais, exportam mais e são países mais industrializados. E por fabricarem mais, extraem mais recursos da natureza para se criarem mais produtos e por consequência esses produtos são jogados fora, produzindo mais lixo. E na produção e descarte do lixo, jogam cada vez mais poluição na natureza. E como muitos possuem fábricas espalhadas pelo mundo todo e como exportam produtos para o mundo todo, é por isso que são países que mais poluem o mundo. E, em geral, eles são também os países que mais poluem o ar. Nesta outra lista também inclui países ricos, mas também inclui alguns países petrolíferos, onde a produção em combustível fósseis é mais acentuada. Também possui países emergentes em crescimento econômico e países que são muito populosos. Todos são grandes responsáveis pela poluição do ar no planeta, o que nas grandes cidades prejudica a saúde das pessoas e o que mais sofre são as crianças e idosos. E todos esses países e muitos outros, como Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Vietnã, Egito, contribuem muito para a poluição do ar, o que leva à morte de muitas pessoas. Além disso, a emissão desses gases causa um efeito estufa, que gera cada vez mais o aquecimento do planeta, causando desequilíbrio climático, gerando cada vez mais tempestades, tufões e furacões, e cada vez mais contribui para o derretimento das geleiras, levando à extinção de animais que vivem nessas regiões, além de aumentar o nível dos oceanos e causando diversos outros problemas. E a poluição do ar está ligada diretamente à indústria do petróleo, que é uma das grandes responsáveis por movimentar a economia mundial baseada no dinheiro. Além da automobilística, que para lucrar, exige que cada vez mais carros sejam fabricados, extraindo cada vez mais recursos da natureza para se adquirir matéria-prima para a produção e venda desses carros, aquecidos por propagandas que dizem que você tem que trocar o seu carro todo ano para ser mais feliz. Carros esses que precisam de combustíveis derivados do petróleo. E se é fato que as indústrias e empresas ligadas ao petróleo geram muitos empregos indiretos e diretos, porque muitas dessas empresas e outros segmentos têm capital investido nelas, todo esse sistema contribui diretamente para o desequilíbrio ambiental, gerados não só pela poluição do ar, da queima dos combustíveis lançados no ar, mas somados à destruição das florestas, que ocorre em grande escala em países como esses, que são países que ainda possuem grandes florestas e um restinho de Mata Atlântica que cada vez mais está chegando ao fim. E a destruição dessas florestas se deve a vários fatores, como corte legal e ilegal de árvores para a produção e venda de produtos derivados da madeira, queima de árvores derrubadas para a abertura de pastagens para a criação de gados ou para áreas agrícolas, em geral soja e milho para produzir alimentos que viram ração de gado. Assentamentos humanos de pessoas que não têm onde morar acabam adentrando a floresta ou regiões próximas a mananciais devido ao crescimento populacional desordenado, e tudo isso e muito mais gera desequilíbrio no ecossistema da região, levando à extinção de animais, de espécies vegetais que vivem nessas regiões, aumento na poluição do caso de queimadas, aumento no caso de erosão do solo, falta de chuva em regiões causando seca, entre outros problemas. E uma das grandes responsáveis pelo desmatamento é a derrubada de árvores para abrir espaço para pastagem e criação de gado, para manter o alto consumo de carne no mundo,
Um comércio que gera muito lucro para os seus produtores, que exportam carnes para todo mundo, assim como a exportação da madeira, ou seja, a destruição da floresta movimenta e alimenta a economia baseada no dinheiro. E não é só a busca por dinheiro que gera a destruição do meio ambiente, a falta de dinheiro também, pois países pobres, onde o nível de educação, informação e condições de vida das pessoas é precária, contribuem muito para isso. A poluição da água e o desperdício desse recurso essencial para todos os humanos é frequente nos países pobres e subdesenvolvidos, onde o sistema sanitário é precário por falta de planejamento urbano, onde o esgoto doméstico muitas vezes é jogado diretamente nos rios, sem tratamento, criando os rios que são verdadeiros esgotos a céu aberto. E isso causa a morte de peixes nos rios, causa mau cheiro, desenvolvendo micro-organismos que facilitam a proliferação de doenças em caso de enchentes. Além disso, há indústrias também que despejam diretamente no esgoto dos rios produtos químicos e metais pesados, que também provocam a morte de peixes e outros animais que habitam nos rios ou próximos aos rios. E empresas e indústrias que fazem isso, em geral, estão em países pobres, mas também há em países ricos também. Alguns países subdesenvolvidos, tudo porque sai mais barato para elas descartarem esse lixo sem tratamento do que tratá-los, pois assim elas reduzem seus custos. Também é comum nos países pobres, onde o nível de educação e informação é baixo, o descarte de lixo e resíduos diretamente nos rios pela própria população. Além dos rios, praias são poluídas quando a rede de esgoto nesses países é lançada diretamente no mar. E o lixo chega na fauna marinha, sem contar as embarcações como veleiros, cargueiros ou navios turísticos que despejam resíduos nas águas. Além disso, ocorre acidente nas plataformas de petróleo, e tudo isso contribui para a morte na vida marinha. E quando os peixes não morrem diretamente por produtos químicos, eles confundem plásticos e vidros e morrem engasgados ou sufocados. E quando a água não é poluída diretamente, ela é desperdiçada nesse sistema. Seja por gente que não tem consciência e desperdiça a água porque dizem que pode pagar e como estão pagando, dizem que ninguém deve se meter. E até querem processar, entrar com ação com quem promove a restrição do uso. Ou seja, são pessoas que não estão nem aí para os outros e só pensam no bem-estar delas. O desperdício também ocorre em países desorganizados ou pobres, onde há má conservação das tubulações ou encanamentos das cidades e muita água é desperdiçada nesses vazamentos. Mas quem realmente gasta água no mundo é a agricultura, não para produzir alimento para consumo humano, mas para irrigar plantações de soja e milho que vão virar ração para gado. Tudo para manter o grande comércio e lucrativo sistema de alto consumo de carne no mundo, que abastece a economia mundial e a população mundial que só cresce e cada vez mais desmata, gerando seca, falta de chuva e crise nos reservatórios de água. Outro fator é a extração de minerais da natureza para a manutenção da atividade industrial, que precisa de matéria-prima para criar novos produtos, como automóveis, maquinários e diversos outros produtos, que são criados a partir da extração do carvão, ouro, prata, minério de ferro, estanho, bauxita, entre outros minerais que precisam ser extraídos cada vez mais para manter esse sistema econômico baseado no dinheiro, que para não parar exige cada vez mais a produção de produtos para venda, consumo e lucro. E as consequências disso são que a atividade mineradora e o garimpo promovem impactos diretos na natureza para extrair esses recursos, que se encontram no solo ou subsolo, e a garimpagem, realizada nas margens dos rios e locais onde há grande volume de sedimentação em planícies fluviais, destruindo as margens dos rios e, em muitos casos, contaminando as águas com mercúrio e outros detritos, contaminando a fauna, comprometendo a saúde humana, alterando o curso da água e causando assoreamento dos rios, que é o acúmulo de sedimentos de terra e areia e detritos num rio, canal ou lago, etc. Alteração no relevo, desmatamento, destruição de áreas ambientais permanentes que não serão nunca mais repostas pela natureza, destruição da fauna e flora, alteração do meio atmosférico, que é o acúmulo de quantidade de poeira suspensa no ar, alteração geográfica, erosão, entre outros danos ao meio ambiente. É por tudo isso e muito mais que precisamos mudar o modo de vida que a humanidade leva. Um modo de vida que se baseia num sistema que exige que cada vez mais as pessoas, durante a maior parte do tempo de sua vida, trabalhem para ter dinheiro, para gastar esse dinheiro, comprando produtos para jogarem fora, para trabalhar novamente, para comprar de novo, para que as empresas tenham lucro, para produzir mais e retirarem mais recursos da natureza, causando graves danos ao meio ambiente.
E quando esse sistema não funciona, seja por questões técnicas que cabem especialista da área econômica atual explicar, ou por interferência do governo, ou por sistema de governo, ocorre menos extração de recursos do meio ambiente para produção e venda, mas menos extração de recursos, há menos produção de produtos, menos venda de produtos, menos lucros para as empresas, o que gera mais desemprego, mais empresas falindo, mais pobreza, mais miséria e mais problemas sociais. E isso mostra claramente que o sistema baseado no dinheiro é naturalmente desequilibrado, pois não mantém uma relação saudável e de equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Países ricos poluem mais, destroem mais para produzirem mais e consumirem mais. Países pobres também poluem, destroem menos, mas também poluem o meio ambiente. E por consequência, sua população é mais pobre, por produzirem menos. E os países pobres são a maioria do mundo. Em comparação, os países ricos são a minoria. Agora imagine se todos os países do mundo produzissem, vendessem e consumissem tanto quanto os países ricos. Nós já teríamos destruído esse planeta faz tempo, pois não teríamos recursos naturais suficientes para manter um sistema como esse baseado em consumo. Mas a realidade não é essa, nós estamos destruindo o planeta aos poucos, e é por isso que muitos não percebem, pois esse processo é lento e gradativo, mas vem se acelerando nos últimos tempos e vai chegar a um ponto irreversível que vai causar mudanças drásticas no clima do planeta. Tudo para manter um sistema que claramente não vale a pena, pois favorece a poucos, enquanto a maioria da população mundial luta para sobreviver em busca de um trabalho, ou luta para se manter empregado num trabalho por dinheiro, para gastar esse dinheiro, comprando produtos para jogarem fora, para trabalhar novamente, para comprar de novo, para as empresas terem lucro, para produzirem mais, etc. Negar que esse modo de vida que a humanidade leva, condicionado e ligado a um sistema econômico baseado no dinheiro, não é um dos grandes responsáveis pelos grandes problemas ambientais desse planeta, é negar a realidade. É por isso que temos que mudar para um novo sistema econômico, que não se baseie em trabalhar para conseguir dinheiro, para comprar e consumir produtos para serem fabricados novamente, exigindo que cada vez mais recursos sejam extraídos da natureza. E essa mudança tem que acontecer não porque eu quero, ou estou dizendo, ou porque alguém disse, mas porque o planeta não está aguentando mais o modo de vida que a humanidade leva. E se continuarmos nesse sistema, o planeta pode até continuar existindo, mas é certo que a humanidade não estará mais aqui para contar história. Pois para vivermos nesse planeta precisamos de elementos básicos como ar, água e terra fértil. E, ironicamente, estamos destruindo exatamente tudo que mais necessitamos para sobreviver. E não dá para equilibrar a relação seres humanos e meio ambiente dentro desse sistema e dizer vamos produzir menos, vamos extrair menos recursos do meio ambiente. Senão, todos os países do mundo teriam que seguir o exemplo da situação econômica atual desse país aqui. Ou seja, não dá. E isso não é ser pessimista, é apenas enxergar a realidade. Não existe equilíbrio nesse sistema, que é naturalmente desigual, pois ou existem países ricos que crescem economicamente e poluem muito o meio ambiente, países do meio termo onde existem as duas coisas, e países mais pobres ou na miséria que também poluem. Não há como fugir da realidade, não adianta arrumar desculpas, ficar tentando apontar quem é mais culpado, se são os empresários, os fabricantes, os vendedores, a população em geral, os que consomem os produtos que eles produzem, ou colocar a culpa no governo, ou dizer que é a culpa da natureza humana, ou algo do além. O fato é que todos têm a sua responsabilidade por manter esse sistema funcionando, todos estão ligados para que esse sistema funcione. Um sistema que precisa deixar de existir, pois ele é insustentável, porque exige crescimento infinito para um planeta onde os recursos naturais são finitos. O dinheiro já cumpriu seu papel na história da humanidade, foi muito importante para os avanços sociais, científicos e tecnológicos que temos hoje, mas não dá mais para continuar num sistema que nos condiciona a viver por dinheiro. Precisamos renovar e inovar, e se a maioria das pessoas deste mundo tiverem a consciência de tudo isso, elas devem fazer uma escolha, ou continuam nesse sistema, nesse estilo de vida, condicionados a vida toda a correr atrás de dinheiro para consumir, cientes do fim que isso vai dar, ou buscam outras alternativas de mudança.